conversando com a professora Ana Ju Perrotti, que vai ministrar o curso Cat Tools para tradutores. Ana Ju, Cat Tool é a salvação tecnológica da tradução, seja ela qual for, literária, técnica. Fala um pouco mais disso, por favor. Oi, boa tarde, André, bom dia, boa noite, todo mundo por aí. Então, o que acontece com a Cat Tool é um assunto que acaba sendo extremamente delicado, porque, por um lado, as pessoas consideram assim o fim dos tempos e, por outro lado, a salvação. Eu, obviamente, considero que toda tecnologia vem para nos salvar, para nos ajudar, para aumentar a consistência do nosso trabalho. Hoje, a gente, com uma Cat Tool, é capaz de fazer um projeto de 10 mil, 15 mil, 50 mil palavras, às vezes até um tradutor sozinho, uma coisa que na tradução não era possível. Muita gente diz, né, que a Cat Tool é memória de tradução. Né? Então é muito reducionismo você olhar a Cat Tool como uma memória de tradução. Eu sempre digo assim, seria como você dizer que um carro é o motor. Sim, não existe carro sem motor. Mas a gente pega o carro não só pelo motor, pela capota, pelos vidros, pela proteção, por uma série de outras coisas. E as Cat Tools não é só pela memória, é pelos glossários, pela possibilidade de você trabalhar em equipe, de você trabalhar na nuvem. Por exemplo, eu estou terminando um trabalho agora por uma agência do Japão e eu não tenho nada no meu computador. Eu entro na nuvem deles, eles fazem o trabalho com a Cat Tool deles, aliás, com memórias de tradução e tradução automática, que a gente também vai ver, vai falar sobre pós-edição de tradução automática, que é um assunto muito importante. No caso específico, é um trabalho técnico, mas sim, como você bem disse, também para a tradução literária. Eu estou traduzindo nesse momento um livro que, embora seja científico, ele é de divulgação científica. Então, ele é quase um livro literário, porque ele é para o público em geral, falando sobre um assunto bem técnico, com palavras bastante explicadas. E nesse livro eu estou usando as minhas memórias de tradução técnicas, mas estou fazendo uma tradução intralingual para colocar essas palavras numa linguagem mais leiga e, obviamente, cada escolha dessas eu pesquiso e já coloco num glossário. E aí, quando aparecer no próximo capítulo aquela frase, aquela palavra, ou falando de novo, eu consigo rapidamente voltar e ver como foi feito. Então é assim, um engano dizer que não uso Cat Tools porque eu tenho uma memória boa. Muita gente fala isso. Eu tenho minha memória pessoal, né? Minha mente, eu tenho memória boa. Não, gente, ninguém tem memória suficiente para lembrar o que fez há 10 ou há 5 anos. Eu imagino que você queira trabalhar por 10 ou 5 ou 20 anos com tradução, ou queira poder trabalhar. E segundo, outra coisa, outro mito é dizer as Cat Tools só servem para tradução técnica. Não é verdade. A gente pode fazer tradução literária com Cat Tools. Ajuda muito. Por exemplo, eu traduzi o Hyde, do Daniel Levine, que é um livro baseado na história. Aliás, vocês podem vê-lo aqui à minha direita. O original que eu ganhei do Daniel Levine, que ele mandou para mim, e o meu traduzido que eu comprei. Não, mentira, a Record me deu. E o traduzido em português que eu ganhei da Record. E o Hyde é um livro literário. Eu traduzi com Cat Tool. Por quê? Porque muitas vezes, na hora que você está traduzindo, ele cita coisas de um outro capítulo. Inclusive, na tradução literária, muitas vezes isso acontece. Essa brincadeira de um personagem falar alguma coisa e lá, dali a 5 capítulos, ele retomar isso. Será que eu ia lembrar que lá no outro capítulo foi falado? A Cat Tool me lembra de tudo isso, me mostra, me aponta tudo isso. Se eu vou usar a mesma expressão para traduzir, aí é outra conversa. Porque às vezes a gente sabe, uma mesma frase dita por 2 ou 3 personagens diferentes, ela vai ser traduzida de maneiras diferentes.
Tá? A Cat Tool não define a sua tradução, ela sugere. Ela te lembra, oi, você já traduziu essa frase. Quando você traduziu, foi assim. Aí cabe a nós, como tradutores, escolher se vamos usar daquela maneira ou não. E daí o curso vai mostrando as possibilidades e um pouco da técnica também. Exato. Existem muitas cat tools no mercado, inclusive existem algumas que nem nome tem. O cliente te manda um link. No caso desse que eu falei do Japão, eu sei qual é a cat tool que ela usa, porque vem escrito lá em cima. Mas alguns clientes não gostam nem de dizer qual é, até porque às vezes é uma deles. Né? Tem algumas de código aberto que você pode mudar, fazer do seu jeito. Mas a filosofia de todas elas é muito parecida. Nós vamos trabalhar no curso e vamos falar sobre o MemoQ, porque o MemoQ é a ferramenta que eu mais conheço e que eu mais uso. O MemoQ é 100% compatível com o Trados, que é a outra grande ferramenta que se usa muito no Brasil. Mas você aprendendo a usar uma, você automaticamente aprende a usar outra, porque elas são cada vez mais parecidas. No passado, existia um conflito muito grande entre elas eram diferentes, elas faziam questão de serem diferentes. Aí, até a hora que perceberam que ganham muito mais sendo compatíveis umas com as outras e você podendo exportar a memória de uma para. Antigamente, uma das aulas que eu dava era como exportar memórias do WordFest para o MemoQ. Você tinha que fazer todo um processo, era tudo muito dolorido, era muito demorado. Às vezes você tinha perdas no caminho, que quando voltava você tinha que conferir. Hoje não, elas se entenderam que cada agência vai usar uma e que é bom que o tradutor consiga poder passar de uma para outra de uma maneira mais suave. E aí, então, a gente vai ver o MemoQ, que é o que eu mais conheço, mas que é 100% compatível, por exemplo, com Trados e com outras coisas, e que é a filosofia, na verdade, que a gente vai ver. O que é que tem? Quais são os recursos? Já que você disse que não é só o motor do carro, quais são os acessórios? Né? O que eu tenho, como que eu posso usar?